Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas nossas mídias sociais, nós acabamos de ouvir duas leituras muito interessantes e que de alguma forma nos chamam nesse tempo da Quaresma, nós ainda estamos na Quaresma, na quarta semana da Quaresma, a refletir um pouco que lugar que Deus ocupa na nossa vida e o que nós estamos colocando no lugar de Deus muitas vezes. Primeira leitura do livro do Êxodo, a passagem que Moisés sobe o monte para rezar e encontrar-se com Deus, conversar com Deus. Deus vai entrega para Moisés as tábuas da lei, com os mandamentos, e o povo fica lá embaixo da montanha esperando Moisés voltar. E aqui acontece algo interessante. O povo está ali, Moisés subiu, está demorando. Bom, já que Moisés está demorando, talvez ele não volte. Vamos fazer logo juntar o que a gente tem de ouro. E todos eles trouxeram um pouco de ouro, de prata. Porque uma das recomendações dada a Moisés antes de saírem do Egito, antes de atravessar o Mar Vermelho, é que as mulheres pedissem às suas donas, às suas patroas, joias emprestadas para uma festa. E aí, na noite da Páscoa, da passagem, que o povo atravessou o mar a pé enxuto, eles levaram consigo este ouro. Por isso que eles têm ouro e prata para derreter e fundir e fazer um bezerro de ouro. E aí eles pediram para Arão para fazer um animal de metal, para que eles pudessem adorar esse animal. E cantavam e rezavam e diziam: este foi o Deus que nos tirou do Egito com mão forte e poderosa. Bom, Deus lá de cima, ele olha e diz: ah, povo de cabeça dura. Ou seja, a impaciência às vezes nos faz tomar decisões erradas na vida. E aí Deus diz para Moisés, nós escutamos a primeira leitura hoje isso, desce porque o povo já está adorando outro Deus que não existe. Fizeram para si um bezerro de ouro e estão lá adorando o bezerro de ouro. E aí na sequência, a gente ouvindo esse texto, a gente percebe a tamanha indignação de Moisés, que ele chega a quebrar as tábuas da lei. Ele joga as tábuas da lei quando ele vê aquela cena horrível. Ou seja, como que vocês, depois de tudo que vocês passaram, de terem sido escravos no Egito, depois de Deus ter liberto vocês da escravidão do Egito, como que agora vocês fazem um Deus? E a idolatria é isso, a gente cria os nossos deuses. E aí o que vem nessa leitura para nós é justamente isso, meus irmãos. Muitas vezes nós criamos deuses dentro de nós, não tão fora não. Nós católicos às vezes somos criticados porque temos imagens, inclusive as nossas aqui estão todas cobertas no tempo da Quaresma, a gente cobre as imagens, no sentido de vamos velar essas imagens para que nada nos distraia nessa Quaresma. E nós muitas vezes somos criticados por causa das imagens que temos nas nossas igrejas, as pinturas, os ícones, a própria cruz. Só que o problema não é a imagem que está fora. O problema são os ídolos que nós botamos dentro do coração. E aí quando nós botamos alguns ídolos dentro do nosso coração, Deus não consegue chegar. Aí Deus olha para nós e diz: ei, meu filho, você tem um coração muito duro. Minha filha, você tem um coração muito duro. E é isso que a liturgia de hoje está chamando a nossa atenção. Paremos de criar ídolos. Paremos de colocar dentro do nosso coração falsos deuses. Agora, nesse momento difícil que estamos vivendo, a gente tem percebido quem tem Deus e quem não tem. Todo mundo tem um Deus dentro de si, mas nem sempre é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Jesus Cristo. Nós temos às vezes muitos outros deuses feitos pelas nossas próprias mãos. Deuses que não nos alimentam, deuses que não nos falam, deuses que não têm poder nenhum sobre a nossa vida. O poder que eles têm
é dado por nós mesmos. Então, meus irmãos, eu convido a refletirmos sobre isso nesta noite, nessa Santa Eucaristia. Cuidemos para não criar falsos deuses e colocá-los dentro de nós, como se eles fossem verdadeiros deuses, né? E é isso que Jesus chama atenção também no Evangelho de hoje, né? Jesus falando aos judeus, dizendo para os judeus assim: vocês não acreditam nas minhas palavras, né? Vocês só dizem que só acreditam naquilo que Moisés falou, mas se vocês verdadeiramente acreditassem no que Moisés falou, vocês acreditariam em mim, porque Deus e as Escrituras falam de mim, dão testemunho de mim. E essas duas coisas são importantes que Jesus diz. O Pai e a Sagrada Escritura dão testemunho de Jesus. Dois elementos importantes na nossa vida. Deus, Pai. Esse Deus que às vezes nós esquecemos quem Ele é. Esse Deus que muitas vezes nós tiramos de dentro de nós, tiramos do nosso coração e colocamos outros deuses falsos. Esse Deus que se revela por meio de Jesus, por meio de sua palavra, que também nós muitas vezes esquecemos. A palavra de Deus, muitas vezes nós católicos, e aí temos que olhar para dentro de nós, né, e perceber o quanto que nós estamos nos distanciando da palavra de Deus. Há quanto tempo que nós não abrimos a nossa Bíblia, há quanto tempo que nós não fazemos um estudo bíblico, há quanto tempo que nós nem o Evangelho do dia a gente acompanha, né? Ou seja, se nós não escutamos Jesus, com certeza nós não vamos acreditar nele. Se nós não ouvimos o que Jesus tem para dizer, com certeza nós vamos continuar criando deuses falsos e colocando dentro de nós. Então, meus irmãos, essa Santa Missa é um momento para nós pedirmos ao nosso Deus, para que nós tenhamos coragem de ter mais acesso à palavra de Deus. Nós estamos em isolamento social, não podemos sair, muitos de nós estamos trancados em casa, muitos não estão podendo sair para trabalhar. Aproveite o dia e leia. Abra a sua Bíblia, né? Pegue algum livro de direção espiritual, algum livro de espiritualidade, mas principalmente a Sagrada Escritura. Vamos nos instruir um pouco, vamos nos educar mais na fé. Eu sei que a tentação é ficar à frente da televisão, na frente do Facebook. Podemos fazer isso também ao longo do dia. Tem coisas boas aí, nessas mídias todas. Não tem coisas ruins, só coisas ruins. Mas nós temos que aproveitar para fazer coisas boas também. Coisas melhores. Então, o convite que eu faço nessa noite é para que cada um de nós aproveite esse tempo quaresmal, intenso, de isolamento, tempo de retiro, tempo de deixarmos de lado os falsos deuses e olharmos unicamente para aquele que é, que era e que vem. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.